E aí, Yuri aqui falando. Hoje vim trazer para vocês um vídeo intitulado Os 10 setores da nossa Bolsa de Valores. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sobre a história da B3, esse que está aparecendo aqui em cima. No vídeo de hoje a gente vai dar mais alguns passos, mais uma aprofundada na composição da nossa Bolsa de Valores como um todo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os setores da Bolsa inteira e não só de um índice e não só de um pequeno recorte da bolsa, tá certo? Bom, e antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. É muito importante que você faça isso para que conteúdos assim cheguem para pessoas como você, pessoas que estão determinadas a dar maiores passos em busca da sua educação financeira, da sua saúde financeira. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. O vídeo de hoje vai falar sobre os setores da Bolsa. Yuri, para que eu tenho que saber quais são os setores da Bolsa brasileira? Quais são os setores da B3? Eu te digo, conhecer os setores é crucial na hora da sua tomada de decisão. Depois de você destrinchar quais são os setores, você vai perceber, vai conhecer e principalmente escolher com inteligência quais áreas você quer se expor. Quer se expor em áreas industriais, em áreas financeiras, quer se ter uma, duas, três ações. É depois que entender quais são os setores que você vai linkando e pescando as empresas que você quer que componham o seu portfólio. E olhar, sei lá, eu não gosto de empresas do setor financeiro por algum motivo. Então pronto, você vai lá no setor financeiro, que é o que eu vou falar para vocês quais são os setores hoje, e já vai excluir essas empresas que estão dentro do setor financeiro, eu não quero, ok? Então, antes de tomar a decisão de qual empresa vai escolher, é importante você saber qual setor que ela está inserida. Porque uma empresa que está em determinado setor vai sofrer interferências que aquele setor sofrer. Sei lá, é um setor industrial e de repente a economia está de um jeito, o dólar está de outro, as indústrias lá fora também está de outro. Então, toda essa interferência externa vai vir parar nesse setor e esse setor vai distribuir essas interferências internas dentro das suas empresas. Então, todas aquelas empresas, seja aquela mais dolarizada, uma empresa maior, uma empresa menor, vai sofrer interferência desse setor, tá bom? Então, você precisa entender quais são os setores da nossa Bolsa brasileira. Antes de tudo, vamos entender quais são os critérios que a B3, a nossa Bolsa, usa para separar, colocar cada empresa dentro da sua caixinha. Às vezes uma empresa parece ser de dois setores, fica ali meio que no meio do caminho, mas a B3 tem 4 critérios básicos para poder separar essas empresas nas suas determinadas unidades, nas suas determinadas porções, e aí assim conseguir simplificar para qualquer tipo de investidor a sua tomada de decisão. Vamos lá para os 4 principais critérios que a B3 utiliza. Primeiro, garantir uma identificação objetiva dos setores de atuação das empresas. Primeiro ela identifica a empresa, identifica aquele setor que ela pode se encaixar e objetivamente ela marca, ela classifica aquela área de atuação da empresa, certo? Segundo critério, permitir uma visão do investidor sobre as empresas que tendem a responder semelhante às mudanças econômicas. Ora, dependendo de uma lei, dependendo de uma reforma, a empresa precisa responder semelhante à outra, senão uma empresa teve um determinado benefício, já a outra não, então para saber qual setor ela deve estar, elas precisam responder de forma semelhante a estímulos, a condições econômicas e etc. Tá? Terceiro critério usado pela B3, facilitar a localização dessas empresas nos seus setores. Quando você vê um banco X, você já precisa ter isso em mente, que ele faz parte daquele setor financeiro, que é para ficar fácil a localização. Então esse é um critério simples, talvez básico, mas muito importante, adotado pela B3. Quarto critério usado pela nossa bolsa, seguir critérios do mercado nacional e internacional. Ora, por que eu vou me diferenciar tanto se essas empresas talvez estejam até competindo com players internacionais?
Então o setor dessas empresas que estão competindo precisam até que sejam os mesmos ou bem parecidos. Então a B3 usa critérios nacionais, a nossa realidade, e também critérios internacionais para conseguir agrupar essas empresas e assim formar os setores dentro da nossa bolsa. Tá, Yuri. Entendi o porquê que eu devo conhecer os setores, entendi quais são os critérios usados pela B3. Agora, por favor, só estou precisando que você me diga quais são esses setores. Pronto, vou lhe dizer agora. Na nossa bolsa existem 10 setores, mas em alguns desses setores existem subsetores. Ora, são empresas diferentes, business diferentes. Como eu disse, algumas às vezes parecem estar entre um setor e outro. Então, para isso, a nossa bolsa criou subsetores para conseguir qualificar melhor ainda essas empresas. Então, vamos por ordem. Primeiro setor, bens industriais. Dentro dele existe um subsetor como comércio, construção, engenharia, máquinas e equipamentos, material de transporte, serviço de transporte. Todas essas sub-áreas estão dentro deste setor bens industriais. Então dentro dele tem empresas, grandes empresas, mega empresas, como a Gol, como a Azul, como a VEG, tá? O segundo setor é o setor de comunicações. E dentro desse setor também tem subsetores como telefonia fixa, telecomunicações, mídia, tá certo? E dentro desse setor existem empresas como Oi, Telefônica Brasil, TIM, tá certo? Terceiro setor, consumo cíclico. No consumo cíclico existem vários subsetores, porque ele é um mega setor. Dentro dele tem muitos tipos de empresa, grande, pequena, e muitos tipos de ramo. Por exemplo, como subsetor existe automóveis, motocicletas, comércio, construção civil, hotéis e restaurantes, tá certo? E como exemplo de empresas que estão dentro desse setor, tem Magazine Luiza, Hering, CVC, Vivara, enfim. Esse é o setor de consumo cíclico. Agora a gente vai para o quarto setor, que é o setor de consumo não cíclico. O setor não cíclico também é muito importante, também tem empresas gigantes e os subsetores dele são agropecuária, alimentos processados, bebidas e entre outros. E as empresas nele listadas são a Ambev, BRF, JBS, enfim. Vamos para o quinto setor. No quinto setor, a gente tem um setor financeiro. Esse setor é responsável por um grande peso dentro do nosso Ibovespa. Para quem ainda não viu o vídeo sobre que eu falo sobre o Ibovespa, eu vou deixar aqui em cima para vocês, tá? E esse setor tem como subsetor a parte de previdência, seguros, exploração de imóveis, etc. E as empresas que eu posso te dar como exemplo dentro desse setor é o Itaú, Santander, Bradesco, BMG, enfim. No sexto setor, a gente tem um setor de materiais básicos, que como subsetores a gente vai encontrar o subsetor de embalagem, papel, madeira, entre outros. E como exemplo de empresa, eu consigo te dar a Gerdau, a Braskem, a Duratex, a Vale, que tem um peso importantíssimo no nosso índice Ibovespa, tá certo? Já no setor 7, a gente tem uma particularidade. O setor 7 é o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Nesse setor, a gente não tem subsetor. Dentro desse setor, a gente tem empresas como Petrobras, PetroRio, Ultrapar, entre outras. Agora vamos para o setor 8, o setor da saúde. No setor da saúde, a gente tem subsetores como comércio e distribuição, medicamentos, equipamentos, entre outros. E já as empresas que eu posso te dar como exemplo, que você pode conhecer ou pode ter ouvido falar, são a Raia do Brasil, a Ipera, Biotoscana, entre outras. No setor 9, a gente vai ter o setor da tecnologia da informação. Esse setor já tem um tamanho menor, um tamanho reduzido dentro da nossa bolsa. Afinal, as atividades de tecnologia da informação não são atividades tão desenvolvidas assim no nosso país, como por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, onde a gente tem um Vale do Silício. E dentro dele, todo tipo de empresa de tecnologia, inclusive a maior do mundo. Então, dentro desse setor, a gente vai ter subsetores como computadores, equipamentos e programas e serviços. E aí eu posso te dar como exemplo desse setor a empresa Positivo, Sinqia, Lynx. E por fim, mas não menos importante, a gente vai ter o 10º e último setor, que é o setor de utilidade pública. Dentro desse setor, a gente vai ter subsetores como água e saneamento, energia elétrica e gás. E como exemplo de empresas, eu posso te citar a Sabesp, a Engie, a Taesa. Todas essas empresas fazem parte, que é esse setor de utilidade pública. Bom,
Conhecido todos os setores, agora é a hora de fazer a sua parte. Estudar sobre investimento, fazer aquela sua liçãozinha de casa de se organizar financeiramente antes de tudo e depois daí analisar setor por setor, que empresa você tem mais afinidade, quais empresas têm melhores números, e esse processo de decisão, esse canal também vai te trazer material para te ajudar a te ensinar a analisar uma empresa, escolher empresas com bons fundamentos, perspectiva de futuro, análise do passado, visão do presente, enfim. Por hoje era isso que eu queria te dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou só reforçar aquele pedido para deixar aquele like. Encaminhe esse vídeo, já vai ajudar bastante o canal. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Valeu!